o acompanhamento do Dr. André Fieges, que está aqui conosco. Trata daquela causa que eu já votei na sessão passada sobre a comercialização do canabidiol e recebi uma divergência, o voto ainda está em discussão. Eu passo a palavra à desembargadora Simone. Se o senhor me permite uma breve questão de fato, em seu voto proferido, Vossa Excelência mencionou uma questão que me parece talvez relevante para vosso entendimento, que o senhor considerou uma das questões, no sentido da denegação da ordem, que haveria sido apreendido na residência e não na sede da associação, aproximadamente 1 quilo de maconha. Então, eu só queria esclarecer, Excelência, que no movimento da ação penal, no movimento 45.8, no auto de exibição, consta expressamente que o 1 quilo de maconha, que é o item 3 do auto de exibição e apreensão, foi apreendido efetivamente na sede da associação, que o que foi apreendido na residência são em pequena quantidade, frações menores. É apenas para o esclarecimento da questão de fato e agradeço a oportunidade. Desembargadora Simone. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos. Desembargadora Cristiane, que nos acompanha de forma virtual. Desembargador Marcos Vinícius, da mesma forma. Doutor André, com a paciência que lhe é peculiar, porque afinal esse julgamento já começou, acho que há 1 mês, se não me engano, senhor presidente. Mas, enfim, encontro-me agora apta para julgá-lo. Como já antecipado pelo eminente relator, eu vou ousar divergir do voto de Sua Excelência exarado na semana passada, mas eu só vou contextualizar para que fique compreensível o meu entendimento. No habeas corpus foi solicitado o trancamento da ação penal em relação aos fatos 1 e 2, são 3 fatos descritos na denúncia, e no tocante aos fatos 1 e 2, disse que há inépcia da denúncia porque se configura um mero iter criminis do fato descrito no item 3 da denúncia. E solicita-se também a inépcia da denúncia em relação ao fato 3, porque há uma valoração equivocada ou a indicação alternativa de verbos nucleares do tipo no tocante ao crime de falsificação de medicamento ou de falsificação ou adulteração de produto destinado a fins medicinais, que é o artigo 273 do Código Penal. Como eu mencionei, eu fiz uma avaliação e cheguei à conclusão parcialmente diversa do eminente relator e vou então aqui expor as razões do meu convencimento. O estudo que fiz para chegar a esta conclusão da possibilidade de trancamento parcial da ação penal, e aqui já antecipo que não estou concedendo integralmente a ordem, independe da análise das provas existentes na ação penal. A divergência é bastante extensa e cheguei a esta conclusão e vou explicar qual é, mas fiz na sequência a referência às provas produzidas no inquérito policial diante dos argumentos trazidos pelo eminente relator no voto condutor exarado na semana passada. Mas, repito, o meu voto independeria da análise destas provas. A conclusão a que cheguei é exclusivamente diante da avaliação do que consta na denúncia. Pois bem, a denúncia imputou, então, os crimes de associação ao tráfico e o crime de falsificação descrito no artigo 273, como eu já mencionei. Para imputar o crime de associação e tráfico de drogas aos 2 pacientes representados pelo Dr. André, a eminente procuradora de Justiça, ela descreve como especial fim de agir o seguinte, abro aspas, a destinação da substância entorpecente apreendida era a produção de óleo denominado brisa-luz pelos próprios denunciados
para a venda a terceiros, inclusive para tratamento de crianças e adolescentes autistas. Ora, bem sabemos nós que o crime de tráfico não tem este especial fim de agir. O crime de tráfico, ele se subsume ao artigo 33, descrevendo um dos verbos nucleares para fins de fornecimento a terceiro, o uso da substância psicotrópica. Nesta descrição da denúncia, não se faz referência a esta destinação para terceiro para fins de uso de substância psicotrópica. Pelo contrário, se esclarece explicitamente que o objetivo era a formulação de óleo, denominado Brisa-Luz, que foi a associação constituída pelos pacientes, para fins de tratamento de crianças e adolescentes autistas. O óleo com fins farmacológicos, com fins medicinais. Esta conduta, na minha compreensão, não se enquadra no crime de tráfico de drogas. Pois bem, diante dessa conclusão, por evidente que o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia afigura-se-me inepto. A denúncia nesta parte afigura-se inepta. E, por evidentemente, o crime de associação com a mesma descrição também não preenche os requisitos do artigo 41 do Código Penal. Há, sim, a manifestação feita pelo eminente relator na semana passada de que esta denúncia poderia ser emendada ou modificada ao final da instrução processual. E esta foi a preocupação trazida pelo eminente relator, e aqui eu compreendo, em virtude da quantidade de droga apreendida, e especialmente, e aqui refiro 1 quilo de maconha, e especialmente a existência de bitucas de cigarro de maconha também encontrados no endereço dos pacientes. Pois bem, eu digo nesse sentido que não há possibilidade, e aqui com todo respeito ao nosso querido desembargador Rui, não há possibilidade de se manter o trâmite de uma ação penal quando a denúncia não descreve efetivamente o dolo da conduta imputada. Não há aqui explicitamente o dolo de fornecimento da droga para consumo de terceiro na forma psicotrópica. O especial fim de agir, repito, é a produção de óleo medicinal e, sim, fornecimento a terceiro em virtude da associação que foi constituída pelos pacientes com esta finalidade. Não houve registro desta solicitação, não houve autorização da produção do óleo. De fato, isso é verdade, mas isto configura, então, a conduta do artigo 273, não na forma de seu caput, e sim na forma de seu parágrafo 1º e parágrafo 1º-B, inciso 1, que descreve exatamente este comportamento, que é de produção de medicação sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. E aqui, senhor presidente, eu quero mencionar que encontrei até um julgado do Superior Tribunal de Justiça fazendo referência a essa necessidade de descrição imediata do dolo na denúncia, no qual foi reformada uma decisão nossa, da 5ª Câmara Criminal, em sede de habeas corpus, porque naquele caso também não havia a descrição do dolo específico. E aqui eu vou me permitir ler apenas um trecho, são 4 linhas do que disse o ministro naquela oportunidade, fazendo referência ao dolo. Abro aspas. Ao exigir, portanto, que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, no qual se insere o dolo e nele a vontade dirigida a um fim,
O artigo 41 do Código de Processo Penal impõe a necessidade de que se aponte, ainda que superficialmente, os indícios do dolo, que no caso do tráfico requer seja a droga destinada a terceiros, onerosa ou gratuitamente. E aqui, obviamente, a droga a que se refere é para fins psicotrópicos, é a droga diferente da produção de óleo para fins medicinais. Então, não me parece seja possível manter a denúncia no tocante aos fatos 1 e 2 sem a descrição deste dolo inicial, a imaginar que depois da instrução processual, o Ministério Público poderá proceder a emendácio ou a mutácio libelli. Não, o Ministério Público, ele quando apresenta a denúncia, ele tem que caracterizar a conduta como um todo, de acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal, incriminada em algum tipo penal. Aqui, as duas condutas, primeiro fato e segundo fato, não são incriminadas no artigo 33 do Código, da Lei de Drogas. Então, não há possibilidade de nós deixarmos de observar esta falha para, então, ao final, possibilitar ao Ministério Público que use de uma prerrogativa que não utilizou quando deveria no início da sua atuação ao apresentar a denúncia. Além disso, senhor presidente, eu verifico que há também uma imputação simultânea em relação ao fato 2 e ao fato 3, de tráfico e de falsificação de medicamento. Essas questões são contraditórias, porque ou os pacientes vendiam maconha in natura como droga, e aqui psicotrópica, ou utilizavam esta maconha como insumo para a produção de medicamento. E da análise que fiz aos documentos juntados com o inquérito policial, e isso é possível fazer, esta análise de prestabilidade subjetiva dos meios probatórios, até para averiguar se a denúncia está correta ou não, cheguei à conclusão que não há qualquer dúvida que o objetivo desta maconha apreendida, deste 1 quilo de droga apreendida, seria utilizada como insumo para a produção de medicamentos. Aliás, fui buscar na literatura alguns dados justamente para concluir se esta quantidade de maconha era compatível com a produção de óleo para os associados até então integrantes dessa brisa luz que foi constituída. E, na verdade, analisando na época da constituição dessa associação, haviam 100 associados, 100 famílias associadas. A quantidade de cannabis apreendida, 1 quilo, poderia produzir, de acordo com a literatura que eu busquei, e isso está, obviamente, no meu voto divergente. Aqui, deixa eu só encontrar, senhor presidente. 1 quilo de maconha renderia 200 gramas de extrato, que resultaria em 150 frascos de óleos em diferentes concentrações. 150 frascos de óleos. Nós temos, inicialmente, não sei quantos associados tem hoje, quantos membros tem hoje nessa associação, mas quando constituída a associação, haviam 100 membros integrantes. Então, me parece que a da quantidade de maconha apreendida, com a finalidade que seria destinada, que era a produção de óleo para fins medicinais, e inclusive compatível também com o número de associados a essa entidade.
Eu fiz aqui referência, senhor presidente, aos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, que vem se alinhando à possibilidade de produção de óleo, reconhecendo a necessidade desta produção para tratamento, especialmente de crianças do espectro autista. Encontrei jurisprudências em que se confere salvo-conduto para a produção deste óleo, inclusive jurisprudência nossa, desta 5ª Câmara Criminal, tem inclusive uma da minha relatoria, mas há também de relatorias de outros magistrados desta Câmara, sempre preocupados com esta condição de impossibilidade de importação pelo custo elevado das famílias que são necessitadas pela existência ou pela existência de crianças que do espectro autista que necessitam, por indicação médica, fazer uso desse princípio farmacológico. Enfim, me parece, senhor presidente, que não há possibilidade de nós mantermos, e com todo respeito aqui, o trâmite desta ação penal. E, por fim, eu menciono que eu não ignoro aqui que houve, no inquérito policial, a menção de apreensão de bitucas de cigarro de maconha. Entretanto, o Ministério Público, ao apresentar a denúncia, sequer fez qualquer referência a essa questão. Não há, em nenhum momento da peça inicial acusatória, qualquer indicação de que isto efetivamente existiu. E, evidentemente, porque essa questão é totalmente irrelevante no caso concreto. Poderia, eventualmente, configurar uso de droga, mas o Ministério Público ignorou essa questão. Então, senhor presidente, eu, com todo respeito, eu compreendo que o fato 1 e o fato 2 não podem persistir. Eu voto pelo trancamento da ação penal em relação a isso, mas deixo de acolher o pedido de trancamento quanto ao fato 3, porque, embora a denúncia tenha destacado a falsificação, ela descreveu a produção do óleo sem registro. Isso é confessado, o doutor André, inclusive, mencionou em sua sustentação oral, nos memoriais que entregou em gabinete. Então, me parece que há, sim, a possibilidade de ampla defesa neste tocante ao encaixe da conduta incriminadora no tipo penal indicado pelo Ministério Público. Então, com essas considerações, e me perdoe aqui se me fiz um pouco confusa, eu entendo que a ação penal deve prosseguir, então, quanto ao crime do artigo 273, parágrafo 1º e parágrafo 1º-B, inciso 1 do Código Penal, como eu já fiz referência, sendo trancada em relação aos crimes de tráfico e associação ao tráfico. E repito, os fatos 2 e 3 da denúncia configuram aqui crime único. Um deles é iter criminis da configuração do outro. O meu voto, então, senhor presidente, é pela concessão parcial da ordem nestes termos. Obrigado, desembargadora Simone. Senhores, a questão de fato levantada pelo doutor André, meu pensamento que é muito relevante, e também confesso que hoje de manhã estávamos aqui numa reunião com o CNJ e recebi a divergência um pouco depois das 9 da manhã, quando eu já estava vindo para o tribunal, nessa reunião que tratava do grupo de trabalho das questões de saúde do CNJ. Significa dizer que eu não tive tempo hábil para fazer uma leitura pormenorizada da divergência, porque eu já estava em trabalho aqui, em razão de compor a ouvidoria do Tribunal de Justiça. Então, eu não tive como ler a divergência. A divergência, o que me parece, ela é muito substancial, né? Ela é muito importante,
A questão de fato também levantada por Vossa Excelência, doutor André, é também de extrema importância e eu peço vista desses autos para analisar. Pergunta do doutor desembargador Delcio se aguarda a minha vista, desembargador Delcio? Aguarda a minha vista? Aguardo. Aguarda. Eu só peço um prazo um pouco maior, no dia 10 de julho, está adiado para o dia 10 de julho, porque realmente é um caso que nos chama... Você não vai estar aqui? Não posso, porque eu não estarei aqui também. Claro. Esse caso foi primeiro distribuído à segunda Câmara, sob a relatoria da desembargadora Priscila Plácido de Sá, e antes, né, de haver o declínio para esta Câmara, houve ali uma situação, discussão, tudo mais sobre a competência, e ela acabou concedendo uma medida liminar para suspender a instrução. Então, ao ver da defesa, não há nenhum prejuízo que Vossas Excelências explorem suas agendas para a continuidade desse caso. O que nós nos preocupamos é que venha efetivamente um julgamento no estado da arte do direito penal e processual penal. Que data a doutora propõe, desembargadora Simone? 31 de julho. De junho? Vossa Excelência falou julho ou junho? Me perdoe. Julho. Julho. 10 de julho. Sim, eu não estarei. Poderia ser 31 de julho? Julho? Sem problema, 31 de julho. A menos que o senhor consiga julgar em junho. Em junho eu estou disponível a qualquer data. Não, ficamos para dia 31. Vamos fazer uma análise bem pormenorizada. Certo. Esse feito aqui pode ser um precedente importante. Tá bem? Então está adiado para 31 de julho. Obrigado, doutor. Excelente trabalho, como sempre. É assim que funciona o direito, pessoal. Quebrando a cabeça. Tentando errar o menos possível, né, senhores? Vamos lá.